Olá, turma. Hoje a gente vai falar agora de tetraciclinas, tá? Esse antibiótico que foi, assim, muito comum o seu uso aí no passado, tá? E hoje em dia a gente tem um uso muito limitado, principalmente no uso da doxiciclina, que geralmente é o foco que a gente mais usa na prática médica, tá? É um antibiótico, né? Veio oriundo também, né? De um fungo, tá? Ele é tão antigo aí quanto as penicilinas e o uso das sulfas. A primeira usada foi a tetraciclina e hoje em dia a gente usa mais por questão de comorbidade, chamando até elas de tetraciclinas de segunda geração, que melhoraram sua fisiologia em relação à lipossolubilidade, que é a doxiciclina e a minoxiclina, tá? Eles têm um espectro de ação aí muito bom para gram positiva, gram negativa, um pouquinho de anaeróbio, não antibiótico que a gente dita anaerobicida, mas tem atividade para típica, e é isso que a gente queria também aí nas tetraciclinas, ok? No final, lançaram aí a tigeciclina, que é um derivado da minoxiclina, mas que veio com foco para tratamento de germe multiresistente, que a gente vai falar bem no finzinho dessa aula, ok? Então, atividades contra gram-positivas, gram-negativas, ricétsias, alguns micoplasmas, clamídias, borrélias, espiroquetas, actinomycetos, legionelas e micobactérias. Ou seja, tem um grande espectro de ação, muito parecido até com os beta-lactâmicos, só que tem atividade para atípico, e é isso que a gente gosta muito nas tetraciclinas, que os beta-lactâmicos não possuem, tá? Hoje em dia, a gente praticamente usa ele como também um antibiótico focado em tratamento atípico. E a gente usa mais principalmente para doença sexualmente transmissível, no intuito do tratamento contra o atípico, né? E também como um esquema alternativo, por exemplo, na pneumonia e nas doenças do carrapato, que geralmente envolvem as ricétsias, porque é um antibiótico que penetra em meio dentro da célula do mamífero. Então, um antibiótico que tem esse potencial, então, germes intracelulares, é um espetáculo a gente usar o uso daí das tetraciclinas, ok? Então, eu já falei, né, que aí a doxiciclina e a minoxiclina já são de segunda geração, porque são já questão de sintetizada com ali possibilidade melhor. O efeito dele é bacteriostático, inibe aí a replicação principalmente da bactéria e estaciona ali o crescimento populacional. Tem inibição de síntese proteica, então está na classe também dos inibidores de síntese proteica, que a gente vê aqui no nosso estudo dirigido, a gente vê quatro principais, que é os aminoglicosídeos, que é os macrolídeos, agora com as tetraciclinas e também com as lincosaminas, ok? Ele vai agir muito parecido com os aminoglicosídeos na subunidade 30S, mas não é de forma irreversível como o aminoglicosídeo tem aquela potência bactericida que ele faz. Aqui geralmente é mais bactericida. E um efeito muito característico que a gente tem que lembrar, que fique na memória de vocês, essa questão de que ele é um quelante quando se encontra alguns íons, magnésio, ferro, cálcio principalmente, e isso é importante porque vai ter alteração em formação de tecidos calcários e principalmente malformação dentária e malformação também no osso. Então, ele é um antibiótico que é abolido aí o uso em crianças principalmente, tá? Por causa dessa malformação, tá? Crianças abaixo de 8 anos, pelo amor de Deus, não usar tetraciclina. Até a quinolona, ultimamente, a gente está usando em criança, mais segurança, mas, entretanto, macrolídeo, não, tá? Desculpa, não macrolídeo. Tetraciclina, não, tá? Uma das questões, né, geralmente que envolve a questão de resistência, às vezes foi por conta do uso no passado de usar para crescimento de animais de abate, né, principalmente aves, né, para crescimento rápido, esterilizava a mucosa intestinal dela com o uso de um antibiótico, favorecia o crescimento e peso daquela ave e geralmente em torno de um mês ali a ave estava pronta para abate. Mas isso propiciou formação de mais aí resistência, por isso que hoje em dia a gente não tem tanta aplicabilidade aí da tetraciclina, tá? Mecanismo de ação, novamente reiterando, inibidor de síntese proteica que age na subunidade 30S, vai impedir a formação de proteínas em que a bactéria desejava, né? E com isso, formação de estruturas aí dessa bactéria não vai formar e, consequentemente, ela não vai conseguir se replicar, vai diminuir sua população, dando tempo para o organismo e ali, já que diminui a população, ele vai lá com o seu sistema imune, principalmente o inato, sistema imune moral e acaba com a bactéria. A resistência geralmente ela costuma ser adquirida por alterações cromossômicas e também por transferência de plasmídio e transpósitos, que é quando uma bactéria é destruída acaba pegando fragmentos de uma outra bactéria que tinha esse potencial resistência, tá? Vai favorecer que vai ter uma diminuição da concentração da droga, seja ela por expulsão do interior da bactéria por bombas aí às vezes até de efluxo ou por alterações também na permeabilidade aí da droga, tá? Das tetraciclinas estudadas, a aminoxiclina é a que menos sofre com essas potenciais resistências.
É um antibiótico, então, que tem excelente penetração intracelular, tá? Então, por isso que o foco de bactérias intracelulares e os atípicos, né? Bactérias atípicas é muito bom para a gente poder tratar, tá? Então, bactérias com ausência de parede celular, a gente pode usar ou macrolídeo ou uma tetraciclina, tá? Antibiótico de escolha para tratamento de ricétia, doenças do carrapato, clamídia, borrélias, doença do carrapato e micoplasma. Então, pneumonias atípicas seria uma opção também de tratamento para cobrir o atípico, lembrando, tá? Indicação também adjunta para cólera, actinomicose, cancroide, principalmente nas DSTs, né? O cancro mole, né? Infecção por legionela, das doenças aí, geralmente por contaminação do sistema refrigerado que envolve aí ar-condicionados, né? E ureaplasma, que é uma bactéria atípica também, tá? Tem uma ação adjuvante para malária e também tem uma ação ali na ameba, tá? Pode ter uma açãozinha ali na ameba, mas geralmente a gente prefere metronidazol para tratamento da ameba. Tá? O espectro de ação, então, pode pegar gram-positivas, gram-negativas, com um cunho aí no anaeróbio, não é um antibiótico realmente que a gente usa com aquele foco anaerobicida, mas tem um espectro ali pequeno para anaeróbio, tá? Muito ativo para ricétia e germes atípicos, e é o principal foco de tratamento dela, né? Então, pensou em pneumonia atípica, pode ser, você pode usar uso isolado se for um paciente muito tranquilo, mas sempre associado a um beta-lactâmico, quando se o paciente já tiver uma pneumonia de evolução pior ou tiver comorbidades também envolvidas, né? Essa questão de tratamento alternativo para a malária, pela questão do plasmódio, o antraz, que é uma infecção cutânea com aspecto de bico de regador, geralmente muito típica, que pode estar às vezes envolvida até o estáfilo ali também, tá? A listéria é ativa contra os estréptos, mas 10% dos pneumococos já tem resistência, tá? O pneumoniae, tá? E a questão do estáfilo, a gente tem que ter noção que a tetraciclina às vezes é uma opção para o tratamento do Camarza, tá? Esse Camarza da comunidade, tetraciclina também é uma opção de tratamento por via oral, tá? No caso aí, tá bom? Pseudomonas já são resistentes, não vai ser o antibiótico que você vai usar em meio hospitalar de jeito nenhum, tetraciclina, tá? Actinomicoses já são bastante ativos, a questão do haemófilo, conococo e enterobactérias já tem resistência variável, né? Então, principalmente haemófilos, o que limita isso eu uso principalmente em infecções de vias aéreas superiores, e no caso das DSTs, sempre vai ser um macrolídeo para pegar o macrolídeo ou uma tetraciclina para pegar o atípico, porém você vai ter que acrescentar um beta-lactâmico no incuio de pegar o gonococo também, tá? E lembrar sempre do aspecto da secreção, hein, gente? Secreção leitosa, gonococo. Aspecto branco. Secreção também, mucoide, geralmente, provavelmente é mais atípico quando a gente está falando de uretrite. E a tábua aí de ação, a gente vai pegar principalmente germes da comunidade, um gram negativo, porque o hospitalar não pega a pseudomonas, né? A gente vai ter os gram positivos com esse focozinho aqui do tratamento do MSA, que é muito bom para a gente poder tratar via ambulatorial, ser uma opção aí de tratamento, tá? São antibióticos que só tem uso oral, não tem venoso. Acabou. Beleza? E a absorção dele é totalmente comprometida, assim como ele faz malformação nos tecidos calcários, a absorção dele é comprometida se tiver íon também ali presente, tá? Então, se tomar junto com leite, laticínio, queijo, antibiótico não vai absorver de forma adequada. Se usar junto com uma vitamininha lá, ou às vezes até aqueles antiácidos que costumam ter hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, também vai comprometer a absorção da medicação, tá? Então, você tem, se o paciente for usar, você tem que pedir para abolir isso do uso, tá bom? Acumulam-se em células do retículo endotelial, e aí o que acontece? Nos ossos, dentina e esmalte do dente, pode ficar ali acumulado, gerando uma alteração totalmente errada ali da coloração e pode causar malformação realmente da estrutura ali, tá? Dentes mais hipoplásicos, né? Mas o principal ação é ficar muito escurecido, né? Aquela famosa, o adulto do dente preto, né? Falar que usou muito antibiótico na infância, às vezes realmente foi uma tetraciclina. Questão aí de, apesar, atravessa bem as barreiras, mas tem pouca penetração do sistema nervoso central. Então, até porque é comprimido, né? A gente não vai fazer uma medicação, geralmente via oral, se tem um comprometimento do sistema nervoso importante, tá? A excreção é renal e biliar, né? Mas é principalmente biliar, então a gente tem que ter cuidado naquele paciente que tiver já o fígado já mais prejudicado por um hepatopata. E aqui, para a gente lembrar que a vitamininha aqui, no caso, não vai ser inocente, ela vai prejudicar aí a absorção do nosso paciente e o paciente que está usando antiácido, né?
lembrar aí dos sais quelantes, ou seja, não vai adiantar também. Então, lembrar de suspender isso se o paciente estiver fazendo uso e é precisar do uso de uma tetraciclina, tá? Então, eu vou usar para tratamento de pneumonia, se for isolado, se for uma pneumonia daquela bem bobinha, tá? Paciente jovem, imunocompetente, ou associado a uma cefalosporina, que é um beta-lactâmico, né? Se for uma realmente para cobrir o atípico, que o beta-lactâmico não é capaz, tá? E o beta-lactâmico pega as outras cepas, né? Geralmente ali, porque geralmente pneumonia a gente trata empírico, nunca, às vezes, você tá sabendo qual que é realmente o agente, tá? Infecções cutâneas, lembrar da atividade aí do estáfilo. Acne, né, é muito ativo, principalmente para tratamento de acne, é muito comum o dermatologista prescrever, porque ele tem ação contra Propilbacterium, tá? Acnes, causador de acnes, tá? É ótimo em DST, principalmente porque pega muito ali, principalmente a questão do cancro mole, né? Cancro mole, linfogranuloma venéreo, tá? Geralmente ele é a opção aí de tratamento. Então, porque por ação em clamídia também, né? Os uretrites, tá? Doença inflamatória pélvica, geralmente associado também a cefalosporina para pegar outras cepas ali. Então, ação em linfogranuloma venéreo, ação na sífilis se o paciente for alérgico também à penicilina, outra DST, que ele também é capaz de pegar, tá? E é o antibiótico de escolha para tratamento, principalmente das febres por conta de carrapato. Seja ela aí, ó, febre também. A gente pode ter a brucelose, a gente tem aqui as rickettsioses, tudo para você podendo fazer uso aí de uma tetraciclina, né? O antraz, lembrando que aquela lesão geralmente é aspecto de bico de regador, você geralmente também poder usar uma tetraciclina ali por conta também da ação de estáfilo, tá? Leptospirose também isso é uma possibilidade aí de tratamento. Mas a principal clássica aqui, DST, né? E a outra classe para pegar o atípico, né? Da pneumonia. E as doenças aí, clássica também do carrapato, tá? Então, rickettsiosis, que é um germe de crescimento aí intra-hospitalar. Desculpa, intracelular, não é intracelular, intracelular, né? Ótima penetração intracelular, que a gente tem desse antibiótico, e o foco de tratamento principalmente é com tetraciclina mesmo, geralmente é a primeira escolha, tá? Aí o uso aí da doxiciclina. Quanto a efeitos adversos, tem efeitos gerais, principalmente sistema nervoso, desculpa, gastrointestinal, náusea, vômito, distensão abdominal. A gente pode ter sapinho, né, monilíase, seleciona a flora geralmente protetora do intestino, né, microbiota normal, e aí pode selecionar e ter um super crescimento do Clostridium difficile, ele pode causar aí a colite pseudomembranosa. Lembrar da possibilidade de pigmentação também de unhas e pode ser hepatotóxico e nefrotóxico. E o principal que a gente não pode esquecer é a questão de ser quelante, né? Principalmente nos tecidos aí calcários. Contraindicado em crianças abaixo de 8 anos. Aí é o dente escurecido. A gente vê aí, ó, isso aqui é irreversível, tá? Não vai sair com escovação, tá? Fica para sempre, tá? E aqui a questão também da mineralização óssea, que também pode ser prejudicada. E aqui é uma criança com uma placa motora, isso é muito complicado. Pode dar malformação óssea também. Aqui é uma colonoscopia com um aspecto, né, de pedra de calçamento, é igual uma rua de paralelepípedo. Geralmente isso aqui é muito típico de colite pseudomembranosa, né, muito típico de seleção do Clostridium difficile. O tratamento geralmente é metronidazol vancomicina, né? Então aí também outra cepa de quase todos os antibióticos podendo causar. E por final, agora falar da tão esperada tigeciclina, né, derivada da minociclina, que veio como uma promessa para germe de resistência. Sensível a todos aquele espectro que a tetraciclina é capaz, acrescentando uma ótima potência para o estáfilo resistente à ampicilina, mais um enterococo que já tem resistência à vancomicina, olha, outro germe resistente, e também aquele streptococcus resistente à penicilina, ótimo, que beleza, tá? Amplo espectro, então pega gram-positiva, enterobactéria, gram-negativa e também anaeróbia. Pronto, acabou meus problemas. Entretanto, em vivo, na hora que eu comecei a usar, percebeu-se que eles não melhoravam e estavam começando a ter associada a mortalidade. Ele é até um antibiótico que é focado na bactéria, entretanto, ele não pode ser isolado. Então, se por mais que você isolou a bactéria ali, se a infecção for grave, você tem que acrescentar outra classe, mesmo que seja parcialmente sensível, você tem que acrescentar, tá? Não pode usar tigecyclina isolado, tá? Quando a infecção é grave. Isso aqui é a norma técnica da Anvisa, tá? Então, basicamente, a gente ficou para algumas infecções limitadas. Você vai tratar isso para pele e infecções intraabdominais, somente. Porque se for infecção urinária, apesar de pegar gram negativo, não vai, não concentra na urina também.
tá? Então não é uma droga, assim, espetacular, né. E também você não vai fazer tratamento aí focado para para pneumonia associada à ventilação mecânica, até porque a pseudomonas é uma possibilidade, e ele não pega, tá? Não pega a Pseudomonas aeruginosa, um antibiótico que é criado para germe multidroga resistente que não pega a Pseudomonas, a gente fica um pouco entristecida, né. Então a promessa aí é meio balela, vai ser só solicitada em casos aí de extrema, principalmente infecção cutânea, que já tem um germe resistente, aí sim uma opção legal aí para tratamento, ok? A gente fica por aqui e a gente se vê em breve, tá? Bons estudos.